Quinta-feira passada, nós tivemos aqui o primeiro encontro das mães de joelhos, filhos de pé. Quem é que veio? Deixa para mim saber. Então, nós tivemos, muitas mulheres vieram, e foi uma bênção, meu irmão. Nós recebemos a Camila, a esposa do pastor nosso. Aí, na quarta-feira, quem veio à noite, o pastor Hilton Santos trouxe uma palavra para nós de bênção sobre família. Quem estava quarta-feira também? Estava, né? Foi abençoado. E aí, hoje de manhã também. E agora, hoje à noite, irmãos, nós vamos receber um amigo nosso, um pastor de muito tempo, irmãos. Os mais antigos da igreja, aqueles que ainda eram da igreja lá da Dom Bosco ali. Lembram quando a igreja era ali na 13 com a Dom Bosco? Quem lembra? Quem é dessa época ainda? Levanta a mão. Irmãos, nós vamos receber um pastor, amigo nosso, pedir para que ele... Peguei de surpresa, ele apareceu para me visitar, eu já falei, não, o senhor vai pregar. Ele até deu um susto. Nós vamos receber o homem de Deus, pastor William Sodré, aplaudindo Jesus. Pastor William, está aqui a nossa igreja, seja bem-vindo. Peguei o senhor na surpresa, é verdade. No pulo, peguei ele no pulo, meu irmão. Boa noite, irmãos. Glória a Deus, Deus abençoe, pastor. Que alegria poder estar aqui, agradeço aí o pastor Anderson, quanto tempo. Quem lembra daquela época, pessoal, ali na rua 13, com a Dom Bosco? Alguém aqui é daquela época ainda, não? Algumas mãos aqui já se levantam, muitos anos atrás. Eu passei por aqui, eu lembro que de madrugada eu ficava aqui em cima tentando aprender uma musiquinha, outra. E de lá para cá muitas coisas mudaram, Deus tem abençoado bastante. Para quem não me conhece, meu nome é William Sodré. Deixa eu procurar aqui a Camila, minha esposa, ela está por aí? Fica ali de pé para o pessoal te ver. Quinta-feira foi ela que fez aí essa reunião, foi quinta-feira, né? O projeto de oração Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Hoje nós estamos em Ribeirão Preto, São Paulo, e Deus nos deu assim 2 meninos maravilhosos, estão na escolinha aí. O nome do mais velho é o Samuel, já está com 7 anos, o mais novo, o Gabriel, está com 4 aninhos. Eu já vi várias crianças por aí, o filho inclusive, pastor Hilton estava vendo por ali também, e posso dizer a vocês que mais bonito que os meus eu não consigo encontrar, pessoal. Ele puxou para o lado dele ali, mas realmente são meninos maravilhosos. Tudo bem com vocês, irmãos? Abrem Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, nosso ponto de partida de hoje. E realmente eu não vim preparado, então por isso que eu estou meio disfarçado. Jogaram uma gravata em mim ali. E nós vamos dividir aqui, em nome de Jesus, uma palavra. Eu acredito que Deus há de manifestar aqui a graça dele, o poder dele, a unção dele sobre a nossa vida. Amém? Mateus capítulo 4, esse versículo aqui eu vou pedir que você deixe decorado no seu coração. O capítulo é o 4 e o versículo também é o de número 4. Então, Mateus 4, 4. Eu vou pedir para você ler comigo em voz alta. Vamos lá? Toda a igreja? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos mais uma vez, igreja? Vamos lá, o 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fecha os olhos sentado mesmo, por favor. Meu Deus, nós estamos na tua casa, estamos debaixo de uma unção do Senhor sobrenatural. Espírito Santo, o Senhor é aquele que encontra os corações, que transforma, que convence o ser humano acerca da necessidade de mudança e transformação. Eu peço a Deus o teu auxílio, que o Senhor possa transformar, abençoar, e o Senhor possa alcançar corações aqui essa noite. É a nossa oração, o nosso pedido em nome de Jesus. E toda a igreja diga: Senhor Deus, eu te peço, fala comigo através da tua palavra, em nome de Jesus. E só quem crê diga amém. Obrigado, Jesus. Certeza ele vai falar. Fala para o seu vizinho: Deus vai falar com você essa noite. Bastante.
Deixa eu pedir para você decorar esse versículo para a gente poder começar a mensagem. Vamos de novo, mais uma vez? Só essa parte. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por favor, um pouquinho de paciência. Vamos de novo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só vocês, vai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Abrem João capítulo 6, e a nossa mensagem começa aqui, João 6. Vai chegar um momento na mensagem que eu vou fazer uma pergunta para vocês, e a pergunta vai ser mais ou menos assim: irmãos, qual foi o primeiro versículo que nós lemos nessa noite? E vocês vão dizer em uma só voz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tudo bem, irmãos? Vamos ver se nós entendemos? Vai chegar o momento que eu vou dizer assim: irmãos, qual foi o primeiro versículo que nós lemos hoje? Glória a Deus, vai ficar bonito. João capítulo meia dúzia, capítulo 6, conta um dos milagres mais bonitos, mais impressionantes de Jesus. É difícil a gente falar que um milagre é mais bonito que outro, como é difícil também a gente dizer que uma palavra é mais forte ou é melhor que a outra, porque a melhor palavra é aquela que fala com a gente, o melhor milagre é aquele que acontece na nossa vida. Eu aprendi uma coisa até com o meu irmão, que é o outro Sodré, né, que está lá no Rio de Janeiro. De vez em quando ele vai lá em Ribeirão Preto, eu peço para ele também dar uma palavra assim, de surpresa, como aconteceu comigo aqui, né? Aí normalmente ele vai, diz: não, eu vim só te dar uma olhada aqui, ver como é que vocês estão. Diz: não, você vai dar uma palavra para a gente. E um dia ele disse algo que eu não consigo esquecer, foi muito bom. Ele disse que antes da mensagem falar o coração do povo, ela precisa falar o coração do pregador. E nós não podemos ministrar aquilo que nós não temos, afinal ninguém pode dar o que não tem. E a minha oração é que todos vocês saiam daqui essa noite abençoados por Deus. A vontade de Deus, irmãos, estou te falando isso aqui de coração, é fazer de você uma pessoa mais que vencedora. Deus tem planos especiais para a sua vida. E eu não quero que você escute isso como algo que normalmente nós pregadores às vezes afirmamos, né? Olha, Deus está com você, palavras que às vezes são até um tanto que decoradas. Mas eu quero que você receba isso como um recado, uma direção de Deus mesmo. O que Deus quer fazer na sua vida é grande, é especial. Os pensamentos que Deus tem para você são pensamentos de paz, são pensamentos enormes, de graça, de vitória, de sucesso. E não estranhe se você chegar na sua casa ainda hoje e se surpreender com uma boa notícia, porque coisas grandes Deus já está fazendo por você. Amém? Eu quero que você escute essa palavra como se fosse a primeira mensagem na sua vida. Eu quero que você se desarme, quero que você abaixe a guarda. Nós, principalmente aqueles que já têm um tempo com Jesus, nós temos uma mente de combate. Nós ouvimos a palavra e às vezes é até mecânico, nós rebatemos. Porque, irmãos, está escrito isso, aí mas também está escrito aquilo, puf, nós devolvemos. Mas também a Bíblia diz aquilo outro, mas também podia ser daquele jeito, puf, nós rebatemos. Então, por favor, abaixa a sua guarda, espiritualmente falando, receba como novidade de Deus. Se servir para você, glória a Deus. Se trouxer confusão, você amarra, põe tudo num saco e joga tudo fora. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. E a intenção de Deus é que você saia daqui abençoado. Amém? Aqui em João 6, a gente vai estudar um dos milagres, eu estava dizendo para vocês, um dos milagres mais bonitos que Jesus realizou. Ele multiplicou os pães e os peixes. Só para ver se você lembra desse milagre, eram 5 pães e 2 peixinhos. A história é muito famosa, ela é muito conhecida, o que torna a mensagem um pouco perigosa, porque existe um demônio que passeia no seio da igreja, no meio da igreja, do isso eu já sei. Esse demônio é terrível, pessoal. Aquele espírito do que a gente ouve uma palavra e diz assim: isso eu já sei.
E de vez em quando a gente tem que lutar contra esse espírito. Porque a fé vem pelo ouvir. Você conhece Romanos 10:17? Ouvir e ouvir. É como se Deus estivesse querendo dizer, ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. E ouvir quantas vezes, pastor? Quantas vezes forem necessárias. O dia que a palavra de Deus lhe for aberta e você, de novo esse texto, e você cansou de ouvir. Ficou perigoso a palavra de Deus para você. E você não pode se cansar de ouvir, porque é ouvindo que a palavra de Deus fala o coração. E o texto diz, vou resumir aqui a historinha para depois te dar o recado. Uma multidão estava seguindo a Jesus, a multidão querendo mais de Jesus. Chegou um determinado momento que Jesus percebeu que aquela multidão estava faminta. Ela queria se alimentar, precisava disso. E quando Jesus percebeu a necessidade do povo, e Jesus percebe a necessidade do povo, Jesus virou para o Filipe e Jesus disse assim, Filipe, e agora, o que a gente faz para esse povo todo comer, hein? Eu não sei se você entende a gravidade da pergunta de Jesus, porque se Jesus virasse para mim, e Jesus perguntasse assim, William, e agora, o que a gente faz, hein? Eu diria, se o senhor não sabe, enrolou. Se o senhor está me dizendo, e agora, o que a gente vai fazer? Mas a Bíblia diz que isso era um teste. Você quer ver? João capítulo 6, o versículo que nós estamos lendo é o de número 5. Vamos ler o 5? Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar. Por quê, igreja? Porque ele bem sabia o que havia de fazer. No seu caso, Jesus já sabe tudo o que precisa ser feito. Você pode, eu disse pode, estar passando por um período de teste. Mas, pelo amor de Deus, quando a gente fala teste, tem gente que embaralha tudo. Você, pastor, é um teste que Deus está fazendo, porque eu estou aqui com a perna quebrada e Deus está me testando. Não é isso que eu estou falando, porque Deus não testa assim. Quando Deus nos experimenta, Ele experimenta a nossa fé. Ele virou para o Filipe, vou testar Filipe agora. Filipe, e agora? E tem momento na nossa vida, pessoal, que a gente não sabe o que fazer. E às vezes até parece que Deus também não sabe o que fazer. Eu disse parece, porque Deus sabe tudo. Deus sabe o que fazer, quando fazer e como fazer. Ele conhece o seu caso, o seu problema. E ele virou para o Filipe, vou testar o Filipe agora, a fé do Filipe. Onde é que a gente compra dinheiro, ou a gente compra pão para essa multidão toda comer? E o Filipe, mas nem com muito dinheiro a gente conseguiria alimentar esse povo. Mas Jesus já tinha tudo previsto, tudo planejado. Confie em Deus, Ele tem todo o milagre preparado para você. É só você confiar. Aí a multidão toda vendo, diante de Jesus vendo a multidão faminta, ele faz o teste, Filipe, mas a gente não tem o que fazer. Aí Jesus pergunta, o que vocês têm aí? Aí saíram correndo, nós conhecemos a história, encontraram um garoto com 5 pães, 2 peixinhos. Aí chegaram para Jesus, eu só tenho isso aqui, Jesus. Mas o que é isso para tanta gente? É como se dissesse, isso aqui não dá para nada. E realmente, 5 pães e 2 peixinhos, só o pastor Anderson come. 5 pães e 2 peixinhos, para uma pessoa só, pessoal. Eu tenho um amigo lá em Ribeirão, que mais do que isso, ele come. Uma multidão de pessoas, era muita gente. E aí ele ficou com aquele negócio, mas isso aqui não vai dar para nada. Jesus pega os 5 pães nas mãos, olha para mim. Jesus levanta para o céu, e Jesus diz assim, Pai, graças te dou. Abaixou e começou a repartir. Deu? Deu?
sobrou, irmãos. Sabe por que às vezes nos faltam as coisas? Porque nós não aprendemos a dar graças por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu não estou ensinando você a dar graças pela miséria, não é isso. Eu estou falando de um coração de contentamento e gratidão. O milagre de Deus só pode visitar a pessoa que tem um coração grato. Você levanta o salário para o céu, pai, essa merreca não dá para nada. Resultado, dá? Não vai dar nunca. Mas não dá mesmo, pastor. O dia que você aprender a abençoar o seu salário, levantando, pai, graças te dou. Poxa, mas é um salário mínimo. Senhor, eu não estou dizendo que eu não quero mais. Eu estou dando graças, não é só porque é pouco, mas é porque o Senhor vai fazer dar. O Senhor vai multiplicar. E vai sobrar, em nome de Jesus. E a sua vida vai começar a ter uma guinada. Eu estou falando aqui de dinheiro, a Bíblia está falando de pão, mas eu poderia falar de sentimento. Às vezes o que você tem para apresentar a Deus em relação ao seu casamento, não é nem, a pessoa até diz, pastor, não é nem amor mais, eu só sinto para com o meu cônjuge, eu só sinto uma consideraçãozinha. É pouquinho? É, pastor, não dá para fazer nada com isso. Levanta para o céu, pai, eu te dou graças, porque o Senhor é poderoso para operar a multiplicação também no meu coração. Meu Deus, traz de volta o respeito, o amor, multiplica, eu estou precisando. E Ele sabe fazer o milagre, amém? Levantou para o céu, deu graças, distribuiu, a multidão toda comeu. Estou te contando a historinha ainda, já vou pregar. Depois que a multidão toda comeu, agora eu tenho que ler esse versículo com vocês. Ainda no capítulo de número 6, agora o versículo é o 11, diz assim: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Comeram o que queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Repita essa frase: para que nada se perca. Vai, só vocês. Para que nada se... Na vida do cristão, nada pode se perder. Jesus não gosta de desperdício. Pastor, o senhor está falando daquela água que gasta mais? Também poderia falar disso. Mas tudo que acontece na nossa vida tem que ser aproveitado. Seja bom ou seja ruim. A Bíblia diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Perceba, eu não disse que tudo é Deus que faz. Eu não disse que tudo é Deus que opera. Eu disse que tudo contribui. Quando o meu menino era um pouquinho menor, eu disse assim para ele: filho, ele estava na sala de casa. E a gente também, Maria de primeira viagem, primeiro menino, que é o Samuel, eu vou contar várias histórias deles hoje aqui. Pequenininho, ele estava assim brincando com a tomada na sala. Filho, tira o dedo daí, dá choque. Eu disse assim, aí ele tirava. Aí não demorava muito, ele estava lá enfiando o dedinho dele. Eu não sei, não lembro quantos anos ele tinha. Aí enfiando o dedo, filho, tira o dedo daí, dá choque. Aí fica enfiando. Aí ele tirava na hora, colocava daqui. Aí eu fui para o quarto, daqui a pouco eu ouço um grito. Ah! E o Samuelzinho com o cabelo até de pé. E aí eu corri na sala, tirei ele de lá. E a vontade minha de pai, eu não sabia se eu chorava ou se eu batia nele. Porque eu tinha falado para ele não pôr a mão, ou se eu sofria com ele, uma mistura de sofrimento, com revolta, porque eu falei para não pôr. Bom, pergunto para vocês, o choque foi de Deus? Eu creio que não. Mas pergunta para mim se ele pôs o dedo na tomada depois disso. Aprende ou não? Contribui ou não? Eu estou dizendo que até daquilo que sobra, até dos cacos
é um relacionamento de onde você saiu, todo quebrado, só os cacos. Jesus está dizendo a você: recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aproveite com o que aconteceu aquela sociedade que não deu certo. Aproveite o que aconteceu com aquele relacionamento, aquela amizade, e você quebrou a cara. Agora você já aprendeu. Ah, foi bom. Não, não foi. Fez mal? Fez. Mas recolha os pedaços que sobraram e não permita que nada na sua vida se perca. Amém? Encheram a barriga, todo mundo farto de pão. E o versículo 14, esse eu quero que você leia comigo em voz alta, igreja. Vamos lá, toda a igreja? Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, o que eles diziam? Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Diga glória a Deus. Elogiaram Jesus. Eles, olha para mim que você agora vai entender. Nunca mais na sua vida você vai esquecer. Vou fazer aqui o povo que foi abençoado, cheio de pão e peixe. Ó, cheios, fartos, eles apontavam para Jesus e diziam: isso aqui é profeta. Mas a barriga dura de pão. Isso aqui é homem de Deus. Na igreja também hoje é assim. Quando as coisas estão dando certo na nossa vida, isso aqui é igreja. Isso aqui é pastor. Vai lá, pastor. Mas isso a gente só diz quando a barriga está dura de pão. E sinceramente, o que me preocupa não é o que sai da sua boca quando você está saciado, quando as suas necessidades estão supridas. O que me preocupa é o que sai da sua boca quando não há pão, quando você enfrenta uma luta, quando uma escassez, uma batalha surge. Até porque, qual foi o primeiro versículo que nós lemos hoje? Um cristão não pode viver só de pão. Pão é bom? É. Eu gosto. Gosta? Ser abençoado é bom? Poxa, claro que é. Poxa, prosperar, crescer, ser curado. E nós pregamos o evangelho completo. Jesus cura, Jesus prospera, Jesus liberta, Jesus... Irmão, andar com Jesus é bom demais. Jesus faz tudo. Mas seguir a Jesus por causa do pão é pecado. É como casar por interesse. Já imaginou? É que não acontece essas coisas, acontece? A pessoa casar de olho nos bens do outro, é só coisa de novela, né? Mas é feio. Imagina, Jesus, eu estou aqui, a barriga está cheia de pão, o Senhor é o cara, Deus como o Senhor não existe, mas a barriga está dura de pão, o dinheiro está sobrando, as coisas estão dando certo. Você quer acabar com o coração de um pastor? Pode perguntar para os pastores para você ver. É você chegar na igreja, ou às vezes até mandar um recado. Tem gente que manda recado. Fala o pastor que eu não vou mais não. Aí a gente é bobo, a gente pergunta por quê, né? A gente devia ficar quieto. A gente pergunta por quê? Aí a pessoa diz assim: não adianta. Como assim não adianta? O que você quer? Você quer 10 carros para ser de Jesus? Você quer 2 casas para adorar a Deus? Você quer mais dinheiro para ser evangélico? Que evangelho é esse, pessoal? Do pão. O pão é o resultado de uma vida com Deus. E eu não estou inventando isso. Nós não vamos nem mudar o capítulo.
Lembra onde nós paramos? A multidão toda comeu, barriga dura de pão. O que eles diziam? Esse é o profeta. Esse aqui é pastor. Esse que devia vir ao mundo. Aleluia! Sapateia, dá glória a Deus. Mas um pouquinho mais para frente, no versículo de número 22, você vê que eu nem mudei o capítulo. Só o versículo 22 diz assim: no dia seguinte. Quanto tempo depois, irmãos? No dia seguinte. Ah, uma semana? Não. Um mês, um ano? Não. No outro dia. O que aconteceu no outro dia? A multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram também nos barcos e foram a Cafarnaum. Tem tradução que diz Capernaum, a mesma coisa, em busca de Jesus. Se eu parasse aqui, nós teríamos que aplaudir essa multidão, porque dá para tirar o chapéu. Se eu parasse aqui, o que o texto diz? Comeram, cheiram a barriga, esse é o profeta que tinha que vir. Acabou a festa, o pão, acabou o dia. No dia seguinte, a multidão acordou. Cadê Jesus? Aí alguém disse: eu vi Jesus entrando no barquinho com os discípulos e cruzando o mar para o outro lado. Vamos atrás de Jesus. A galera toda, vamos! Um monte de barco atravessando o mar, indo em busca de Jesus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos, olhem aqui para mim, por favor. Será que eles estavam em busca de Jesus mesmo? Vamos ver, vamos checar? Nós paramos no versículo de número 25. E, achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi. O que quer dizer Rabi, gente? Mestre, mestre, quando chegaste aqui? Eu leio esse texto, eu fico imaginando a cara do cidadão. Eles cruzaram o mar, e aí procuraram por Jesus, e quem procura, acha. E encontraram Jesus do outro lado, e aí um deles, o porta-voz, o mais afoito da multidão: Rabi, mestre, nós estávamos preocupados com o senhor ontem saiu, o senhor não falou nada, e nós ficamos preocupados. Quando é que o senhor chegou aqui, mestre? A saudade do senhor. Só que tem um problema, porque Jesus vê o coração. Em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Ele conhece a intenção do coração. Mexer com Deus não é brincadeira, pessoal. Deus sabe a intenção que está por detrás de cada brincadeira, de cada sugestão. Quando eu olho para você, aperto a sua mão, Deus sabe a intenção que está por detrás de cada atitude que eu tenho. Deus é sério. Olha que coisa muito forte. E quando eu vejo isso, na hora que Jesus, a pessoa veio e disse: Rabi, quando é que o senhor chegou aqui? Jesus ficou olhando para ele. Sabe o que Jesus falou para ele? Vamos ler o próximo versículo. Jesus disse assim, versículo de número 26. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão
e vos saciar. A Bíblia tem toda uma linguagem culta, né? Vamos melhorar isso aqui? Sem deturpar, sem mudar a Bíblia. Mestre, preocupado, que hora que o Senhor chegou aqui? Jesus, cara de pau por minha conta, sem vergonha. Você acha que eu não sei por que você está atrás de mim? Vocês acham que eu não sei por que é que vocês cruzaram esse mar atrás de mim? Eu sei por que vocês vieram aqui. Não estou falando com vocês não, tá? Eu estou imitando Jesus aqui. Vocês vieram atrás de mim porque ontem vocês comeram de graça. Mas hoje não tem distribuição de pão. Hoje não tem peixe de graça, não tem cesta básica. E as pessoas começaram uma a olhar para a outra e disse: rapaz, o culto está pesado hoje. Ontem foi uma bênção. Ontem foi tão bom. E aquele que estava visitando, né? Mas esse que é o pastor que você falou que tinha que vir, o profeta e tal. Mas é que ontem foi diferente. E o outro interesseiro lá no fundo, não tem, que hora que é o pão? Tem que pegar a senha do peixe? Que hora que vai distribuir o negócio? Não vai ter hoje. E Jesus, aquele dia, deu uma palavra muito, eu disse muito dura. Dura. A palavra foi tão dura que até os discípulos, alguns discípulos, voltaram, desistiram, tornaram atrás, não quiseram mais seguir Jesus. E o discurso de Jesus, depois você pode ler o texto, se resumia nisso. Você vai perceber que em determinado momento Jesus está pregando, Jesus está, irmãos, furioso, no espírito, se é que você entende o que eu quero dizer. Jesus olhava o coração daquela multidão, e Jesus dizia: vocês não estão entendendo, vocês comeram o pão ontem, e hoje vocês têm fome de novo, eu posso multiplicar de novo, mas amanhã vocês vão ter fome de novo, vocês precisam entender, eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim, nunca mais vai ter fome, aquele que beber de mim, nunca mais vai ter sede. Irmãos, olhem para mim, eu não sei o que você quer de Deus hoje, mas se Deus te abençoar hoje aqui, e Deus abençoa, amanhã você já tem outra coisa para pedir. Irmão, isso não tem fim. Semana que vem você tem outro pedido para fazer, e o mês que vem você tem outro. E o que Jesus está nos dizendo hoje aqui, irmãos, é que se você se alimenta hoje, se você tem a sua necessidade de hoje suprida, e Ele supre, amanhã nós temos outras necessidades, amanhã nós queremos outras coisas, amanhã nós queremos conquistar outros bens, nós queremos alcançar outros lugares. Essa busca é insaciável, é nossa, é do ser humano. Eu não estou dizendo que isso seja errado, errado é você viver por causa do pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você abraça Jesus como Senhor da sua vida, e se alimenta dele, é o que ele está dizendo para aquela multidão: eu quero ser o pão de vocês, e se vocês comerem de mim, vocês acham que eu vou deixar vocês passar necessidade? Em Mateus 6,25 ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas, homens de pouca fé? Olhai para os lírios do campo que hoje existem, amanhã são pisados e lançados no fogo, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como Deus veste a um destes. Aí no 33 ele diz: mas buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas, estas coisas vos serão acrescentadas.
Priorize o Senhor Jesus na sua vida. O discurso foi tão duro, mas tão duro, e Jesus, eu quero ser o pão, eu quero ser a verdade principal, eu preciso ser o Deus de vocês, o alimento de vocês. E o versículo, pode pular, vamos pular bastante, o versículo de número 60, do capítulo 6. 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, irmãos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Meu Deus, que culto pesado esse que Jesus fez. É duro demais. Quem é que pode ouvir uma coisa dessa? E os discípulos começaram assim, já imaginou, irmãos? Eu pregando aqui, e eu não estou falando nem dos membros, eu estou falando dos obreiros, dos discípulos, dos auxiliares, e aí a coisa vai apertando, e eles começam a ir embora. Eu não tem pão? Não, então eu vou dar no pé. E assim foi, o pessoal foi embora, o pessoal foi saindo, e Jesus foi ficando mais nervoso. Porque Jesus foi percebendo que as pessoas estavam atrás dele por causa do pão. Por causa do pão. Há uma parábola muito conhecida na Bíblia Sagrada, a parábola do filho pródigo, de Lucas 15. Conhece a parábola do filho pródigo? Ela começa dizendo, certo homem tinha 2 filhos. Eu penso que é algo aqui de Deus, para Deus nos ensinar. Eu também tenho 2. Eu não estou dizendo que você tem que ter 2 ou 3, não é isso. Mas eu estou dizendo que ali a Bíblia ensina, mostra um padrão, nos ensina algo acerca dos filhos que Deus tem. Tipos. O mais novo diz para o pai, pai, me dá a minha parte, é meu direito, eu quero, determino, me dá, é meu, e tomou posse da bênção e deu no pé. Nunca mais, acabou. É teu mesmo, toma, e ele saiu da presença do pai. E o mais novo, e o mais velho estava na presença do pai, e quando você tem a presença do pai, você tem tudo que é do pai. E eu aprendo muito com os meus filhos. Eu disse que ia contar alguns casos deles hoje, e entre alguns casos, o mais velho é o Samuel. Depois, se eu tiver oportunidade, vou até apresentar para vocês. E o Samuel, os dois são uma bênção. O que eu vou falar aqui agora é uma questão de fase. Eu acho que é fase. Vocês até vão me dizer. Ele era um pouco menor, e às vezes nós pastores, eu passo o dia na igreja. Eu vi o pastor Hildo falando isso na quarta-feira. Tempo às vezes corrido, você marca uma campanha, você viaja. Aí eu chegava em casa, tocava a campainha de casa. É interessante que ele já sabia até que era eu. Você entende? Aí na hora que abria a porta, ele fazia assim. Aí eu só abaixava assim, igreja, ó, e fazia assim. Eu devia ter lá o quê? 4, 5 anos. Aí ele vinha correndo e dava um pulo no meu pescoço, eu abraçava ele assim. Eu não queria mais saber de nada. Que coisa maravilhosa. Mas eles vão crescendo. Hoje, quando eu toco a campainha de casa, ele também sabe que sou eu. E na hora que eu abro a porta, eu ajoelho e faço assim, ele olha para mim, o que o senhor trouxe para mim? Quem tem filhos aqui? É assim ou não? E eu estou aqui, vem cá, rapaz, me dá um abraço. E ele de olho na minha mala, querendo abrir a minha sacola. Olha para mim, que tipo de filho tem sido você? Quando você vem à casa de Deus e levanta as suas mãos, onde estão os seus olhos? Você é daquele que diz, Senhor, eis-me aqui para me alimentar do pão do céu. Não é pecado pedir, não é isso que eu estou falando. Pelo amor de Deus, está repreendido isso. Deus não é Deus de confusão. Apresenta as suas necessidades a Deus, Deus quer suprir todas elas, e Deus está te abençoando hoje, em nome de Jesus. Mas você é aquele filho que levanta as mãos, pai, eu estou aqui por tua causa. Como até o Fran estava dizendo no início aqui, o texto de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja vides,
todavia eu me alegrarei no Senhor. Tem gente que qualquer ventinho acaba com ele. Não quero mais saber de Jesus. Como assim não quer mais saber de Jesus? Pastor, eu estou enfrentando uma luta tão grande, mas vai cair por terra em nome de Jesus. Você tem que estar por cima disso. E aquela fé dos grandes na Bíblia? Sadraque, Mesaque e Abidnego, que diante da fornalha de fogo, se vocês não se curvarem, vocês serão lançados. Olha, rei, nós não precisamos te responder acerca desse negócio. Se quiser jogar, você joga. Se Deus quiser livrar, amém. Se Deus também não quiser livrar, a gente morre, mas nós não negamos Jesus. E hoje não pode acender um isqueiro. Não, eu nego. Que é isso, irmãos? Que essa fé que balançou o mundo e fez com que o evangelho chegasse até os dias de hoje. Irmãos, o discurso foi tão duro e os discípulos começaram a sair. Os discípulos, alguns discípulos. E um pouquinho mais para frente, eu já estou terminando. O versículo de número 66, diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Que triste. Mas o 67 diz: então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Jesus estava uma pilha, irmãos. Multidão indo embora, os discípulos saindo, uma evidência clara de pessoas que estavam seguindo ele por causa do pão. E quando Jesus disse, não vai ter pão, não vai ter peixe, o povo começou a ir embora. Jesus, mas eu sou o pão. Não, Senhor, a gente não quer não, a gente quer o outro pão. E as pessoas começaram a sair, aí Jesus fica mais duro, o pessoal, mas hoje está duro, o culto está esquisito, está pesado, e começaram a ir embora. Alguns discípulos começaram também a sair, alguns discípulos começaram a largar Jesus, aí Jesus, tomado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Espírito Santo, ele vira para os 12, mais próximos agora, né? Os 12 mais chegados. Vocês querem ir embora também? Vocês querem me largar? Vocês também estão me seguindo por conta de interesse? Pode ir embora. Vocês querem ir embora? Pode ir embora vocês também. Aí o Pedro, para resumir, você pode ler aí, o Pedro disse assim: Senhor, para onde iremos nós? Pedro foi muito feliz aqui. Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Você sabe como isso traz alegria para Jesus? Você entende como ele gostaria de ouvir isso da sua boca hoje? Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu gostaria que você dissesse para ele hoje: Senhor, para onde que eu posso ir? Porque depois que a gente encontra Jesus, irmãos, você vai fazer o quê? Você vai para Macumba? Não, de vez em quando eu encontro. Aqui não tem, mas lá em Ribeirão às vezes a gente acha. Não tá dando certo aqui, a gente vai ali. Deus não está ouvindo, então vamos falar com qualquer outro mesmo. Está amarrado em nome de Jesus. Para onde iremos nós? Depois que a gente conhece a Jesus, não tem para onde ir. Para onde eu vou, irmãos? Eu vou ficar agora, não sei... Dá para ler minha mão aí? Está amarrado em nome de Jesus. Eu tive um encontro com Deus. Eu venho comendo de Jesus há muito tempo, e muita gente aqui tem uma vida, uma história com Cristo. Para onde iremos nós? Jesus, eu imagino Jesus, vocês querem ir embora? Vai vocês também. Já imagina se os 12 pegam, tchau então. Pedro, numa raríssima felicidade antes de ser cheio do Espírito Santo, raríssima. Pedro olha para Jesus, e Jesus, pronto, já vai vir, já vai me largar também. Jesus, eu não vou embora. Por quê, Pedro? Porque eu não estou seguindo o Senhor por causa de pão. Nós já passamos bastante coisa juntos. Não vai ser uma batalha que vai me tirar da presença do Senhor, não. Irmão,
E Jesus na hora, poxa vida, que bom é ouvir isso de um filho. Tomara que ele escute isso hoje de você. Vamos fazer uma oração? Você pode ficar de pé aí onde você está? Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Fecha aí os seus olhos. Eu quero orar com você. E eu gostaria que você falasse com Deus aí onde você está. Mas que não seja uma coisa decorada. Não precisa imitar essa ou aquela pessoa. Essa é uma oração muito pessoal. Feche os olhos aí onde você está, porque aí onde você está, Jesus te vê. Se for preciso pedir perdão para Ele, peça. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Pelas vezes que nós nos apresentamos diante de Ti e lançamos um glória a Deus, mas o Senhor sabe o que está por detrás daquele glória a Deus. Que nós dizemos, esse é o profeta que devia vir ao mundo, mas é tudo fachada, Senhor. O menor vento, meu Deus, e escassez revela de verdade que tipo de filhos temos sido na Tua presença, Pai. Perdoa-nos, porque aprendemos hoje que nem só de pão um homem vive. Um cristão não pode viver, meu Deus, só de bênção, só de coisas superficiais, só de pão, só de peixe. É preciso mais. Meu irmão, escute o que eu estou lhe dizendo, você precisa de mais. Se o interesse, meu irmão, não for Cristo, você não suporta, você não fica, você não resiste, você não aguenta. Os nossos olhos precisam estar em Ti, Senhor.